Não, mostra para o Sérgio que ele estava falando, provavelmente ele não viu que eu mandei, né, uma pergunta no chat para ele. Deixa eu ver. Só que eu acredito que talvez ele não consiga. Não, isso aí foi explicando sobre a recuperação judicial aí, né? Uhum. Aqui, resumindo, sem planejamento e sem estratégia, amadorismo ou má fé? Na minha cabeça, é um profissionalismo para venda. Ou um profissionalismo para gerir em recuperação judicial, que, no fundo, não consegue ser profissionalismo. Por quê? Porque você não tem condições de saber. Gente, essa gestão é a primeira vez na história dela que ela vai gerir o clube durante um ano inteiro. Para analisar. Ela não tem essa experiência. O que ela disser que vai acontecer em 2025, ela não sabe, ela imagina. Então, numa situação como essa, as primeiras coisas que deviam estar na ponta da língua da gestão era exatamente chamar a torcida do Vasco para entender que o Vasco ia crescer e tal, que isso é uma coisa muito clara, é para você poder ter gente próxima, para você poder conseguir parceria, para você poder conseguir verba, crédito, você tem que agir dessa maneira. Ela agiu ao contrário. Isso é o quê? É má fé. Isso é uma falta de experiência brutal e uma falta de comprometimento com as possibilidades de resoluções que sejam mais complexas. É um comprometimento com a resolução fácil. Tem algum cabimento? Eu pergunto para vocês, tem algum cabimento? Eu vou para uma eleição no Vasco em 2023. Monto uma chapa, vamos lá, vamos ganhar, faço investimento, falo, discurso, mídias sociais, panfleto, sócios, liga para sócio. Meu objetivo. Bom, eu vou chegar no Vasco, tem lá uma empresa lá, que é a 777, que eu não gosto dela, o pessoal também não está gostando muito e tal. Eu vou tirar aquela empresa. Para que eu possa ficar com o comando. Para vender, menos de um ano depois, para entrar em recuperação judicial. Que isso, gente? Se alguém dissesse, não, eu estou entrando no Vasco, para no ano que vem tirar uma empresa, pôr a outra, entrar em recuperação judicial, ganhava a eleição? De forma nenhuma. Claro que não. Tem que dizer que tem Crefisa, que vai. Tem que dizer que tem Crefisa, que vai entrar dinheiro, que tem que passar isso para o público. Não foi isso que foi passado? Vocês ouviram, que tem Crefisa, que não sei quantos milhões, etc. Porque se disser, estou entrando no Vasco para tirar a empresa que as pessoas não estão gostando, quer dizer, parte está gostando, parte não está gostando. Assumir o controle, entrar em recuperação judicial e vender para outra, pelo amor de Deus, vou votar em você para quê? É a mesma, por isso que eu digo que as histórias se parecem muito. É a mesma história em 2020. Quando as pessoas vão para votar em 2020 na eleição, e aí você pergunta para os candidatos, inclusive foi perguntado a mim, mas o objetivo e tal, né? Ninguém ali falou que era vender. Ninguém ali falou que era transformar a empresa. Eu me lembro, inclusive, do Salgado dizendo o seguinte: o Vasco não precisa ser transformado numa empresa. O Vasco tem que ser gerido como uma empresa. Mas não se... O tamanho do Vasco, o gigantismo do Vasco... Porque se o sujeito disser que é isso que ele pretende, ele não ganha eleição, pô. Então, nós temos que entender que essa gestão ela é muito inexperiente e ela não tem noção do que pode acontecer em 2025. Esse é o fato. Muito mais ainda se entrar numa recuperação judicial. Muito mais ainda simplesmente acreditando, vendi para A ou para B e está resolvido. Uma gestão que tinha na cabeça dela, quando ela toma o controle acionário, que ela estava negociando com a Crefisa, tinha uma ilusão de que a Crefisa ia botar um dinheiro, etc. Uma gestão que antes, no início dela, não fazia críticas a 777. Passou a fazer críticas quando determinadas pessoas da própria gestão não tinham acesso a possibilidades de entrada na 777, ou de ter lá uma relação melhor, etc. Aí chegou-se a essa conclusão. Uma gestão que chega e diz assim, eu tenho dinheiro até dezembro. O Vasco não tem problema, eu tenho dinheiro até dezembro. Eu estou em maio. Para analisar, eu estou em maio. Eu digo que eu tenho dinheiro até dezembro. O que eu fiz? Não, eu consegui ter condição para 2025. Então por que está falando de recuperação judicial? Não, é que eu achei que ia ter para 2025, não tenho nada. Como? Se você está dizendo que você não tem isso por receita.
As coisas não fecham. Ah, não, mas você tem que ver que o tamanho da dívida, a dívida de curto prazo, porque o RCE é para enxugar gelo. Porque... E antes não tinha condição? Os outros clubes não estão buscando dentro dessa lógica? Os outros clubes não estão tentando gerir suas dívidas? Por que não se fala, realmente, a nossa receita aqui, 300 e poucos milhões, diante do que nós estamos vendo no nosso adversário, nós temos como botar, arregaçar as mangas e buscar mais do que isso. Nossa, realmente, existem outras possibilidades, existem outras pessoas que estão dando aí, que têm condição de nos dar outra alternativa. Aí, mas não é usar politicamente. Você tem uma coisa que o sujeito aparece com um projeto. Olha, isso aqui, de repente, daqui a 8 meses, você pode faturar um valor, se as coisas forem bem, etc. Daqui a 10 meses, daqui a 1 ano. Não, eu estou precisando vender agora, eu estou precisando fazer. Não, tenta fazer, porque de repente você tem uma surpresa, que de repente 1 ano depois você tem que aquilo ali pode acarretar em outras receitas. Mas esse tem que ser um raciocínio institucional e mais denso, mais complexo. E a verdade é que o Vasco hoje ele está vivendo, desde lá da chegada do Jorge Salgado, ele está vivendo uma relação de simplicidade. O sujeito ele consegue nas mídias sociais desenvolver uma tese que ela pode ser a mais estúpida do mundo, mas ele desenvolve aquela tese, aquilo tem um rebanho acreditando naquilo e vai por esse caminho. Rebanho criado por eles, que as pessoas não são rebanho. Rebanho no sentido de que elas são criadas a partir daquela narrativa, porque é a narrativa que interessa, é a narrativa que faz bem de ouvir. É aquela história, né? Você utiliza uma coisa que o sujeito quer ouvir. Igual as narrativas que o Levin tinham 3 cartas de 5 bilhões e só era uma para ser usada. Hoje em dia, as pessoas dizem assim, porque aquele Carlos Osório, que era um encantador de serpente, que era não sei o quê, mas na época o discurso era lindo, todo mundo achava porque ele vai entrar, o Pix vai entrar, e aí competições, não sei o quê. A gente gosta de ouvir isso. E gosta de ouvir uma coisa. Só que o incrível dessa história toda é que esse tipo de discurso ele só é feito com o Vasco se entregando. O sujeito não faz um discurso desse, nós estamos aqui dentro do Vasco, e agora, comigo aqui dentro, com trabalhos, com as pessoas competentes que estão do meu lado, não, é sempre assim. Você joga, entrega, vende, bota para uma situação dessa com a recuperação judicial e diz, é porque ali vai acontecer, com terceiros. Se dependesse de você, não acontecia. E esse é um grande problema. O problema é que o Vasco está vivendo. O Vasco tem um problema que sistematicamente ele está sendo jogado para baixo por quem gere. Quando você joga para baixo, você não consegue. Por mais que você queira, você não consegue. Se é que quer resolver.